Boa tarde, irmãos. Uma bênção estarmos aqui hoje reunidos, né? Hoje foi a estreia do nosso City KD, né? A gente teve um almoço abençoado aqui, um tempo de lazer com os irmãos, né? Comunhão. Logo depois a gente teve a oportunidade de aprender mais da palavra de Deus ali com o pastor Diogo, na Escola de Servos. E agora nós vamos começar o nosso culto aqui, para daqui a pouco celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Então, muita alegria, irmãos, passar esse dia com os irmãos. E hoje vamos começar o culto lendo Salmo 95:6. E lá diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém, irmãos? Nosso Deus, Ele nos chamou nessa tarde para estarmos aqui, para estarmos louvando o seu santo nome. Então, irmãos, gostaria de convidar você a se levantar e juntos vamos louvar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. A luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus. Mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz. Ó Senhor, eis-me achego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível, no teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras a alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em
Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais esse culto, esse tempo que estamos aqui na tua casa, Senhor Deus, te louvando, agradecendo, sei com cada vida, cada coração, cada mente, ó Senhor Deus, cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite pela tua provisão, para estarmos juntos como corpo, como família, ó Pai, louvando e engrandecendo o teu nome, que é o único, que é digno de receber toda a adoração, ó Pai. Esteja em cada mente, em cada coração, nos preparando desde já para a mensagem, ó Pai, que o teu Espírito fale com cada um aqui nesta noite. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, podem todos tomar o seu lugar? E agora que nós já declaramos que Jesus é a luz que ilumina o mundo, nós já declaramos quem o nosso Deus Todo-Poderoso é. Agora é um momento onde nós temos a oportunidade no culto de ver quem nós somos. E hoje nós vamos ler a confissão de pecado e restauração. Lá em Hebreus 8:12, a palavra de Deus diz assim: Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Glória a Deus, irmãos. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, nós vemos ali o maior ato de amor e o maior ato de justiça. O amor, porque era para sermos nós lá, mas Jesus se colocou no nosso lugar. Mas também é um ato de justiça, porque quando existe um crime, quando existe acontece um acidente, alguém precisa pagar a conta. E o amor do nosso Deus foi tão maravilhoso que Ele cobrou do seu próprio Filho no nosso lugar. E é justamente por esse sacrifício, por Jesus Cristo ter se entregue na cruz, que nós podemos estar hoje aqui juntos, celebrando a ceia do Senhor, porque Ele pagou o preço no nosso lugar. Então, irmãos, sabemos que mesmo com as bênçãos que o Senhor tem nos dado, nós ainda assim caímos, falhamos. Aqui nos Estados Unidos, muitas coisas nos tiram a atenção, muitas coisas nos tiram a prioridade, as lutas da vida, né, até mesmo os entretenimentos que essa terra oferece, e muitas vezes nós tiramos o foco do nosso Deus. Esse é o momento que nós temos para realinhar nossa vida e clamar a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e jamais se lembrar dos nossos pecados. Vamos orar então? Amado Deus, amado Pai, Senhor, na Tua presença nos colocamos, Senhor, para Te louvar, Te exaltar, Senhor. Te agradecer, ó Deus, porque antes do Senhor fundar, ó Pai, o mundo, antes do Senhor colocar as estrelas nos céus, antes do Senhor colocar os limites nos mares, ó Pai, o Senhor já havia nos comprado, ó Pai. Tua palavra diz que o Senhor já tinha preparado um cordeiro, ó Deus, antes da fundação do mundo. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor já sabia das nossas limitações. O Senhor sabia, ó Deus, da nossa pobreza e da nossa miséria. E mesmo assim o Senhor nos arrebatou para Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Nós não merecíamos esse lugar. Nós não merecíamos um assento na Sua mesa, ó Pai. Nós não merecíamos ser servidos pelo Seu Filho Jesus, mas o Senhor nos amou com um amor tão grande, ó Pai. Muito obrigado. Pai, nós Te louvamos, Te exaltamos, ó Pai, porque após a morte do Seu Filho Jesus, a ressurreição, a assunção aos céus, o Senhor ainda enviou o Seu Espírito Santo para habitar em nós, ó Pai. Nós temos livre acesso a Ti. Muito obrigado, ó Pai. O Senhor não habita mais em templos humanos, mas o Senhor habita no coração daquele que se arrepende e volta a Ti, Senhor. Muito obrigado. E, ó Pai, nós diante de Ti
clamamos perdão, ó Pai. Perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdão, ó Deus. Porque mesmo sendo comprados com um preço altíssimo, ainda assim caímos, falhamos, duvidamos, temos pouca fé muitas vezes, Senhor, na Tua obra. Nos agarramos àquilo que é material e passageiro, quando na verdade o Senhor nos preparou algo eterno, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a vislumbrar as mansões celestiais que o Senhor tem para nós, ó Pai, e não essas casas temporárias que nos apegamos aqui. Pai, que nós possamos nos lembrar que somos cidadãos do céu e não viver a vida buscando um documento americano. Existe uma cidadania melhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos recebeu no seu reino. Muito obrigado. E Pai, perdoa-nos todas as vezes que caímos, Senhor. Tem misericórdia. Senhor, coloca ao nosso redor irmãos fiéis, amáveis, para nos corrigir, Senhor, para caminhar conosco. E nos faz como esses, ó Pai, homens fiéis a Ti, que auxiliam aqueles que caem e não que pisam mais naquele que está caído. Nos ajude, ó Deus, a ter a mesma compaixão que nós gostaríamos de receber. Pai, nos ajude, ó Pai. Nos ajude a sermos humildes para ouvir a correção e se arrepender dos seus pecados. Senhor, nos ajude. Pai, muito obrigado, ó Pai, porque o Seu Espírito habita em nós e tem trabalhado em nós. Mesmo com tantas lutas e dificuldades, sabemos que todas elas são para trazer frutos em nós eternos, ó Pai. Muito obrigado. Senhor, recebe a nossa oração, Senhor. Continua tratando as nossas vidas para que cada vez mais sejamos parecidos com Seu Filho Jesus aqui, servindo uns aos outros, Senhor. Por favor, é no nome do Seu Filho amado que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmãos, nesse momento, então, de gratidão, nós vamos ler Atos 20, 35. E lá diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Glória a Deus, irmãos. Nós temos sabido das dificuldades do nosso povo aqui nesse início de ano. Tantas dificuldades, né? Tantos irmãos dividindo aí que tem tido pouco serviço ou que tem demorado muito para receber e que isso tem apertado as finanças da casa de cada um. Mas nós também louvamos a Deus porque Ele em nada nos tem deixado faltar. Glória a Deus. E é por isso, irmãos, que nós podemos sermos generosos e ofertar e dizimar, sabendo que tudo que nós temos, nós tiramos da própria mão do Deus que nos dá. Então, glória a Deus, porque Deus tem nos abençoado. Então, irmãos, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, esse é o momento que nós temos aqui para devolver os nossos dízimos, com generosidade dar a nossa oferta, lembrando que tudo que entra nessa casa é para abençoar tanto os missionários que estão longe, quanto os missionários que são dessa própria casa, os pastores, os presbíteros. Então, irmãos, nesse momento, aqueles que trouxeram seus dízimos, as suas ofertas, esse é o momento de nós devolvermos. Amém? Gostaria também de convidar todos a se levantar e junto vamos render mais 2 louvores ao nosso amado Deus. Amém, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor com esse hino em inglês, vamos treinar o nosso inglês, né? Estamos num país que a língua é o inglês e nós temos por obrigação aprender um pouco, né? Vamos louvar o Senhor. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge.
never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Honor and majesty, praise to the King. Mountains bow down when the seas will roll, and the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever will love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down when the seas will roll, and the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever will love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Eis que foge a luz, em vergonha e dor, Cristo caminha rumo à cruz. Mudo ali sofreu, escárnio suportou, paga minha punição. Que terrível dor marca seu olhar, pesa em seus ombros meu pecar. Cada vil pensar, cada torpe agir, cravam seus pés e mãos lá na cruz, meu Senhor, por amor padeceu sobre si meu pecado.
escuridão cobre terra e céu, tende sem vida ao Criador. Parte o véu em dois, consumado está, Cristo ressuscitou. Lá na cruz, meu Senhor, por amor, padeceu sobre si meu pecar, seu sangue nos comprou perdão. Pelo seu sofrer, livre enfim estou, meu nome marca suas mãos. Fim da maldição, temos salvação, por esse amor sem fim. Lá na cruz, meu Senhor, por amor, padeceu sobre si meu pecar, seu sangue nos comprou perdão. Lá na cruz, meu Senhor, por amor, padeceu sobre si meu pecar, seu sangue nos comprou perdão. Aleluia, Senhor, amém. Senhor, que grande amor é este, Senhor. Oh, Pai, quando nós ouvimos, ó Deus, canções que expressam, Senhor Deus, aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz, nós não conseguimos entender, Senhor. Mas sabemos, ó Deus, que o Teu amor é muito grande, Senhor. E muitas vezes nós questionamos o que nós temos feito, Senhor, para retribuir tão grande amor, Senhor. Pai Celestial, nós queremos pedir, Senhor, que continue conosco, Senhor, pois nós reconhecemos que nada nós somos, ó Pai. E nós estamos aqui nesta noite, Senhor, como igreja, Senhor Deus, para Te cultuar, para Te louvar, Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, Senhor Deus. Pai Celestial, nós queremos, nesta noite, ouvir a Tua mensagem, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito, Deus, possa estar nos incomodando para que nós possamos, ó Deus, agir segundo tão somente o desejo do Teu coração, Senhor. Que as coisas deste mundo, Deus, sejam secundárias, mas que o Senhor seja prioridade, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que a nossa obediência à Tua palavra seja, ó Deus, realmente prioridade, Senhor. Ó Deus, que o nosso culto seja verdadeiro, Senhor. Ó Deus, que não seja apenas através, ó Deus, dos nossos lábios, mas que o nosso coração, ó Deus, possa ser um coração puro, Senhor, um coração que Te agrada. Ó Deus, que viva realmente a Tua palavra, Senhor. Nos abençoe, Senhor, nos dê força, Senhor, para que possamos combater, ó Deus, o mal que tão de perto, ó Deus, nos rodeia, tentando nos desviar dos Teus caminhos, levando, ó Deus, para outros caminhos. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Abençoa cada um que aqui se faz presente. O Senhor conhece a cada irmão, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe o que se passa dentro de nós, as nossas preocupações, os nossos limites, ó Deus, as nossas fraquezas. Ó Senhor Deus, cada dia mais, habita em nós, ó Deus,
Ó Deus, para que possamos ser a luz neste mundo, fazer diferença, Senhor, diante daqueles que nos cercam, diante dos nossos amigos, daqueles, ó Deus, que estão ao nosso redor. Ó Deus, que possamos levar o Teu Evangelho, Deus, não, ó Deus, de lábios, ó Deus, mas no nosso agir, na nossa maneira de ser, na nossa conduta, Senhor. Ó Pai Celestial, abençoa a Tua igreja, Senhor. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Ó Pai, neste momento, ó Deus, em que nós estaremos, ó Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou. Ó Deus, celebrando este momento de ceia, Senhor. Que sejamos conscientes, ó Deus, que aqui, ó Deus, está representando, ó Pai Celestial, o Teu corpo, ó Deus, que foi despedaçado por nós naquela cruz. Ó Deus, o Teu sangue que foi derramado ali, Senhor. Ó Deus, que sejamos conscientes, ó Deus, e possamos, ó Deus, realmente ser sinceros diante de Ti. Pai Celestial, é no nome de Jesus que nós Te pedimos e nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez por nós, por tudo que o Senhor faz, e que pela Tua misericórdia, Senhor, porque nada nós merecemos, ainda fará por nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vocês viram que bênção hoje? Hoje a gente se reuniu aqui para almoçar todo mundo junto. Foi legal? Quem gostou? Levanta a mão. Não gostou, Heitor? Não gostou? Foi muito legal, não foi? É isso aí. E a gente vai fazer, todo mês a gente vai fazer esse momento de estar reunindo junto para a gente almoçar junto. Legal, né? Agora, quando a gente lembra dessa mesa, que tem o pão e a ceia, a gente lembra que tá vindo uma grande festa aí? Ou não? E essa grande festa, quem é o dono dessa festa? Jesus. Jesus. E vai ser uma festa pequenininha ou grandona mesmo? Grandona. E a festa de A festa. Jesus, né? Então, quando nós olhamos para a mesa do Senhor, a gente lembra que essa festa grandona está chegando, não é verdade? E que o Senhor Jesus está voltando. E quando a gente olha para o pão, o que a gente lembra? Vai lá, Lulu. Corpo de Jesus. Corpo de Jesus. Corpo de Jesus, né? É o corpo de Jesus? Xeres. Isso. E o cálice? O que lembra o cálice? Olha lá. O vinho. Ah, o sangue. O sangue. O sangue de quem? Jesus. E o sangue de Jesus foi derramado na onde? Na cruz. Pelos nossos? Pecados. Pelos nossos pecados. E isso mostra o quê? Um amor pequenininho que Deus tem por nós ou um amor grandão? Um amor grandão. Amor grandão? Que? Isso aí. Né? O Beni está aí também. Então, olha que maravilha. Toda vez que nós lembramos e olhamos para o pão e o cálice, a gente lembra do amor de Deus por nós. Não é verdade? Em Jesus Cristo. E vocês, quando crescerem, professarem a fé de vocês, vocês vão participar também dessa ceia de forma direta. Tá certo? Então, vamos fazer uma oração? Alguma criança quer orar hoje? Vai lá. A Emily vai orar para nós. Senhor Jesus, abençoe essas crianças que estão aqui. Eita. Abençoa a nossa família. Abençoa a tua igreja. Obrigado pelo sacrifício de Jesus. Que a gente sempre seja muito grato. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos voltar lá com o papai e a mamãe e a gente vai continuar ensinando, tá bom? Vou chamar aqui os presbíteros Vinícius e o seu Paulo, que vai estar me ajudando na distribuição. Nós demos uma folga para o reverendo Alderi, ele até perguntou ontem, né? Como que tá as programações para o reverendo? Vamos dar uma folga para o senhor aí, que te tem usado e abusado no bom sentido da instrumentalidade do reverendo Alderi, tem sido uma bênção aqui. A gente falou, vamos dar uma descansada aí agora. 1 Coríntios 11, verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por cá entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Nós temos aprendido que a ceia do Senhor é um grande momento de comunhão que nós temos com o nosso Deus e com o nosso próximo, com o corpo de Cristo. E quando nós reunimos aqui, nós cremos pela fé que o Senhor espiritualmente está presente. É uma alegria. Nós dissemos ontem em New Jersey que algumas pessoas chegam a pensar assim, esse momento é tão sublime que é como que o Senhor Jesus condescendesse e descesse aqui e ministrasse, porque é Ele que está ministrando, a própria ceia. Mas um teólogo reformador, ele teve um entendimento mais ainda sublime pelas Escrituras. Ele disse que não é que o Senhor Jesus condescende e serve a ceia na sua igreja aqui, mas é como se a igreja fosse levada ao trono de graça do Senhor e ele ministrasse ali a ceia junto com o seu povo. Que maravilha, né? Que momento magnífico que o Senhor prepara para nós. Mas nesse momento onde nós temos comunhão com Deus, nós temos também comunhão com os nossos irmãos. E é difícil não lembrarmos que faltam alguns irmãos aqui, não é verdade? Tem irmãos que ainda tomaram a decisão de continuar assistindo pelas suas casas, e nós temos falado isso. Isso não mostra que é mais espiritual ou menos. Nós respeitamos as decisões e estamos juntos em oração por esses irmãos. Mas ontem eu quero compartilhar com vocês rapidinho. Eu tive uma ligação que me deixou bastante emocionado. Ontem eu recebi a ligação do nosso querido irmão Wellington. E eu fiz várias perguntas para ele, mas a preocupação dele era o seguinte: pastor, por favor, transmita para a igreja. Eu amo a nossa igreja e sou muito grato e serei eternamente grato por essa família da fé que o Senhor tem nos dado aqui na Filadélfia. Tenho saudade muito da nossa igreja, especialmente muito mais da minha família, mas o Senhor tem cuidado de mim. Eu estou até procurando aqui, tem uma capela, uma igreja aqui católica, mas tem uma Bíblia em português, eu estou vendo lá para mim. Eu falei para ele, se não tiver, eu ia tentar fazer com que essa Bíblia chegasse para ele. Ele falou, Deus tem cuidado de mim, do meu coração, e eu creio que logo vou estar perto da minha família. E um dia eu vou poder agradecer pessoalmente por tudo que a nossa família da fé tem feito. Eu falei, irmão, como diz o Senhor Jesus, depois de ter feito tudo, ainda somos servos inúteis. Mas nós amamos vocês, amamos a sua família, e nós estamos aqui fazendo o que nós podemos para que a gente possa cuidar das suas meninas, né, sua esposa e as meninas, e a gente espera em logo que Deus abençoe e você possa estar com a sua família. E eu prometi para ele que ia falar isso no culto hoje, transmitir essa mensagem. Então ele manda um abraço, ele fala que o Senhor tem sustentado ele, e o coração dele, apesar de todas essas situações, está em paz com o Senhor, e mais ainda ele fica em paz sabendo que a sua família está sendo cuidada por Deus e que não está só aqui, mas tem uma família da fé. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor. Querido Deus, glorioso Pai, que alegria, Pai, podemos estarmos aqui reunidos para celebrar, Pai, esse sacramento tão especial, onde nós lembramos, Pai, da sua morte, do seu sacrifício, mas também da sua vinda,
que o Senhor é o Deus, Pai, que vem para buscar o teu povo, a tua igreja. Pai, de forma muito especial, agradecemos pela comunhão que nós temos com Cristo e que através dessa comunhão nós também temos com os nossos próximos, nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor continue, Pai, abençoando cada lar aqui representado, cada família. Abençoe, Pai, também de forma muito especial aquelas famílias, Pai, que não puderam estar aqui hoje, por algum motivo, seja de saúde ou por decisão. Enfim, Pai, que o Senhor esteja abençoando e que mesmo que estejamos fisicamente separados, estejamos unidos em espírito com o Senhor. Abençoe, Pai, de forma muito especial a Fernanda, as meninas. Abençoe elas. Que o Senhor continue dando essa força, Pai, que só o Senhor pode dar. Abençoe também, querido Deus, nosso querido irmão Wellington, que tem tido, Pai, uma paz que o mundo não conhece, que as pessoas não entendem, mas que o Senhor Jesus é o único que é poderoso para dar. A paz, Pai, que mesmo em meio aos sofrimentos podemos desfrutar. A paz de sermos filhos de Deus, servos de Cristo, e entendermos, Pai, que a nossa vida não está na mão do mundo, e nem dos governantes desse mundo, mas está nas mãos do Senhor. Pai, abençoe esses elementos da ceia, que eles sejam verdadeira comida e bebida espiritual para as nossas almas. Que possamos examinar a nós mesmos antes de participar e entendermos, Pai, que a única dignidade que temos para poder participar dessa mesa é reconhecer que não somos dignos, mas que essa dignidade vem de Cristo, vem dos méritos e da justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe, Santo Deus, que possamos lembrar de tamanho amor ao olhar para essa mesa que o Senhor já tem dispensado sobre as nossas vidas e ainda sobre o muito mais que o Senhor fará. E que possamos também, querido Deus, como igreja, sermos mais unidos, mais fortalecidos pelo Senhor, principalmente nesses momentos difíceis de lutas. Abençoe, Pai, em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E tendo partido o pão, ele disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O pão partido simboliza o corpo de Cristo, rasgado na cruz, pendurado na cruz, pelos nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós. E se entregou voluntariamente. Ninguém forçou ele. Voluntariamente. Ele se entregou para ser partido, para que o povo de Deus pudesse se alimentar dele e viver através dele. Na qualidade de ministro do Senhor Jesus, eu vos entrego o pão pelas mãos do nosso presbítero Vinícius e o presbítero seu Paulo. Enquanto isso, mesmo assentado, nós estaremos louvando a nosso Deus, cantando esse louvor, vinho e pão. Cantemos com muita alegria. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui,
este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Algum irmão ou irmã foi omitido na distribuição do pão, queira se manifestar levantando uma das mãos. Não? Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Comamos. Após ver ceado, o Senhor Jesus também tomou o cálice em suas mãos e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim. Aqueles que participaram do pão também estão convidados a participar do cálice. O pão simboliza o corpo, o cálice o sangue precioso de Cristo, derramado na cruz pelos nossos pecados. Na qualidade de ministro do Senhor Jesus, vos entrego o cálice pelas mãos do presbítero Vinícius e do presbítero seu Paulo. Continuemos a louvar o nosso Deus. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céu, é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céus, é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar. Se algum irmão ou irmã foi omitido na distribuição do cálice, queira se manifestar levantando uma das mãos. Não? Este é o cálice, cálice da nova aliança, no meu sangue. Bebei dele todo, em memória de mim. Disse o Senhor Jesus: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todo, em memória de mim. Bebamos. Vamos encerrar esse cântico maravilhoso, louvando a nosso Deus. E logo vamos nos reunir pro grande encontro preparado que há de vir na glória do Senhor, em todo esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Vamos orar com as nossas crianças, orar pelas nossas crianças.
Querido Deus, glorioso Pai, que alegria podemos ter um dia quase que inteiro de comunhão. Obrigado, Pai, porque o Senhor reservou esse momento tão especial para nós. Rogamos a Ti, Pai, que cada vez mais possamos crescer nessa comunhão contigo e com os nossos irmãos e irmãs. Nós sabemos, Pai, que certamente o inferno inteiro se levantará, tentando, Pai, nos desencorajar, nos desanimar, mas nós cremos no Senhor e nós cremos que o Senhor é o nosso protetor. Abençoe, Pai, nos dando sempre, Pai, vigor, santidade, disposição santa para podermos avançar, Pai, na pregação do Evangelho, mesmo em meio às lutas e dificuldades. Abençoe os nossos filhinhos e filhinhas, que eles continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E nós lembramos, Pai, que eles, antes de serem nossos, eles são teus. São os filhos da aliança. Também rogamos por aqueles filhos da aliança que por algum motivo se desanimaram ou se esfriaram na fé cristã. Que o Senhor também chame-os de volta, Pai, porque são teus. E abençoe-nos também, Pai, como os teus filhinhos e filhinhas, que nós possamos sempre lembrar a nossa dependência de Ti. Abençoa-nos, Pai, nos guarde, é por amor de Jesus que oramos. Amém. Então as professoras, vamos seguir ali a nossa irmã Bianca. A Thaís também vai estar lá ministrando. Hoje eles não vão poder se queixar que ficaram pouco tempo juntos. Não é verdade? Então, desde o 12:30, é uma bênção. Que continue assim, né? Os melhores amigos mais próximos deles sejam os irmãos da igreja. Que bênção, não é verdade? Pessoal, a última vez que tive a oportunidade de pregar a mensagem do Senhor aqui, eu iniciei essa mensagem de por que Deus permite que soframos, o propósito gracioso de Deus no sofrimento. Então, hoje eu vou encerrar essa mensagem. Nós temos vivido momentos de lutas, de sofrimento, de provas, mas nós temos aprendido que o sofrimento, muitas vezes, é uma arma poderosa de Deus, uma ferramenta poderosa de Deus para nos fortalecer, para nos amadurecer, para que sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo e para que possamos ter mais intimidade com Ele. Não é verdade? Então, hoje nós vamos dar continuidade a essa mensagem. O texto que serve de base para essa mensagem é 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 a 19. Se você tem costume de ler a Bíblia, grifar, marcar, fica à vontade, mas se você não tem uma Bíblia, você pode acompanhar, os textos estarão disponíveis nos slides. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar mais uma vez. Glorioso Deus, bondoso Pai,
Nesse instante, Pai, rogamos ao Senhor que o Senhor continue nos sustentando, nos fortalecendo, nos abençoando, para que continuemos, Pai, a louvar e bendizer o Teu santo nome, através, Pai, da Sua mensagem, ouvindo-a e guardando em nosso coração, nossa mente e nosso coração. Abençoa-nos, Santo Deus, que a Tua palavra venha para nos confrontar, mas também para nos confortar. Que ela venha, Pai, nos trazer transformação, para que cada vez mais sejamos parecidos com o nosso Senhor Jesus. Fale, Pai, aos nossos corações. Não permita, Pai, que Satanás venha arrebatá-la dos corações aqui presentes, mas que possamos sair daqui firmados na Tua palavra, no Evangelho de Cristo. Abençoe, Santo Deus, as famílias que estão sofrendo. Abençoe, Pai, aquelas pessoas que ainda não Te conhecem e por isso mesmo também estão sofrendo. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos use para a propagação do Evangelho, para que mais pessoas, mais do Teu povo que aqui vive nessa comunidade, possam ser alcançados através da pregação fiel do Evangelho e a aplicação do Espírito Santo nos corações desse Evangelho. Abençoe, Santo Deus, fale conosco nesse momento. Abençoe e edifica a Tua igreja com a Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós dividimos essa mensagem em 3 partes. A realidade do sofrimento. Nós vimos que apesar de o mundo cibernético aí nas internets tentando cada vez mais camuflar, nós não temos problema, né? E jogos virtuais e pessoas que tentam simplesmente dizer assim, não tenho problema não. Casa caindo, não. Uma forma de refúgio para elas tentarem não encarar o problema. O sofrimento é uma realidade. O sofrimento atinge o rico, atinge o pobre, atinge o crente, atinge o descrente. Todos nós passamos por sofrimentos. Há intensidades diferentes de sofrimento, mas todos nós sofremos. Por quê? Nós vimos sobre as razões do sofrimento. Primeiro, por causa do pecado. Nós vivemos num mundo caído, por causa da rebelação dos nossos primeiros pais contra Deus, e o pecado veio ao mundo, e não só a raça humana, mas toda a criação de Deus aguarda, gemendo, por uma restauração, uma redenção do Senhor. Então nós vimos ali a razão por causa dos pecados dos nossos primeiros pais, né? O pecado nato, mas o pecado também que nós mesmos pecamos contra Deus e sofremos as consequências desses pecados. Mas nós vimos também que a razão do sofrimento pode ser porque nós estamos sendo fiéis ao Senhor. Porque nós decidimos dizer não para o mundo, mas sim para Cristo. Mas porque nós, firmemente em nosso coração, resolvemos passar por lutas, provas, sofrer consequências se for necessário, mas não dobrar os nossos joelhos aos nossos ídolos, aos pecados, e assim servir tão somente a Cristo. E nós entramos nessa área, sobre o sofrimento, o propósito do sofrimento, né? E nós vimos que o sofrimento nos aperfeiçoa em Cristo. Nós vamos ver hoje de forma mais clara sobre isso. O sofrimento nos aperfeiçoa em Cristo. O sofrimento nos leva a glorificar a Deus. E o sofrimento aponta para o juízo de Deus. A hora é chegada do juízo de Deus. E os sofrimentos já estão apontando que o grande juiz está chegando e ele está trazendo o seu juízo final, né? E é interessante que esse juízo final ele vai abraçar a todos, né? Não só os incrédulos, mas também os crentes. Os crentes não mais para a salvação, mas para a prestação de contas ao Senhor daquilo que nós temos vivido e servido a Ele. E então o juízo final àqueles que negaram o Senhor Jesus. Então vamos lá. O sofrimento nos aperfeiçoa em Cristo. Porque o sofrimento é uma arma ou um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Porque através do sofrimento, o Senhor cada vez mais nos conecta a Cristo e faz com que a gente amadureça no Senhor Jesus. O sofrimento faz parte da agenda de Deus. E não sei se vocês lembram, eu falei sobre uma experiência que eu tive no Japão de uma senhora que estava tentando tirar o drive license dela, né, a carteira de motorista, e ela falava, não acredito, não, meu Jesus não quer que eu sofra, eu já tentei tantas vezes, e eu tentei explicar para ela, não, às vezes o sofrimento faz parte da vida. Não, o seu Deus pode ser isso, seu Jesus, o meu não.
E aí foi quando eu parei e pensei, é verdade. Quando a gente fala de Jesus, a gente tem que saber que Jesus que é, né? Porque não é porque a pessoa falou Jesus que quer dizer que é o Jesus verdadeiro, né? O Jesus da Bíblia. Mas às vezes é um Jesus que ela criou na mente dela e no coração dela, que não tem nada a ver com as Escrituras. Então, porque o Jesus da Bíblia, através do seu Santo Espírito, ele encoraja a igreja dizendo assim, lá em 1 Pedro 4,12: Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ou seja, o Jesus da Bíblia, através do seu Santo Espírito, ele fala ao contrário, ele fala, olha, quando vir sofrimento, quando vir lutas, angústias, aflições, não é para vocês ficarem surpresos, faz parte da caminhada. Faz parte da vida comigo. Não é para estranhar. Nossa, que surpresa. Não, isso faz parte. Nós estamos caminhando rumo à glória. Mas até lá nós somos a igreja militante, é luta, é batalha. Um dia seremos a igreja triunfante, onde não haverá mais choro, não haverá mais dores, não haverá mais pecado. Mas isso é lá na glória, a igreja triunfante. Mas ainda aqui é luta, é batalha, é sofrimento. Mas olha que boa notícia. O sofrimento que nós passamos por ser fiel a Deus é um sofrimento que nos fortalece. É um sofrimento que nos une, nos dá mais intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E ele fala aqui algo importante. Esse sofrimento ele vem para não tentar-nos, mas para provar-nos. Né? Uma vez uma pessoa perguntou, pastor, qual a diferença de tentação e provação? É interessante quando você vai ver lá Tiago, capítulo 2, a mesma palavra para tentação e provação no original é a mesma. Então, como você sabe quando é tentado e provado? O que nós vemos ali pela Bíblia, aquela passagem e outras passagens da Bíblia, é o seguinte: a diferença de tentação e provação. Provação, Deus prova. Tentação, o diabo tenta. Provação, Deus tirando o melhor de nós. Tentação, o diabo tirando o pior de nós. E quando eu sei que é tentação e provação? Sabemos. Uma mulher lá no seu serviço começa a se engraçar, chega perto de você, e você já é casado, e começa com um papinho estranho, conversando. E aí, é tentação ou provação? Depende de como vai ser. Se você, em Cristo Jesus, rechaçar essa investida e ser fiel ao Senhor em primeiro lugar da sua esposa, então isso foi uma provação. E você cresceu e amadureceu. Mas se você caiu nisso, foi uma tentação, tirando o pior de você. Então, olha que interessante, às vezes uma situação, ela pode ser tentação e provação. Mas o Senhor está falando que o sofrimento que Ele faz segundo a vontade dEle, aqui é tão forte que Ele fala, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus. O último versículo fala isso, sofre segundo a vontade de Deus. Encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então ele está falando que esse sofrimento é para nos provar, para que a gente amadureça, para que a gente cresça, né? E olha que interessante, né? Os propósitos do sofrimento que são aí, nos conectando com Cristo. Deus nos corrigindo, Deus nos amadurecendo, Deus nos preparando para a glória. Olha lá, o sofrimento faz parte dessa agenda de Deus, e nós vemos lá em Zacarias 13:9. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a invocarei. Direi, é o meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Perceba, quando nós olhamos para a história da redenção, muitas vezes, em meio às lutas, provas e sofrimento, foi onde o povo mais se rendeu diante do Senhor, mais dependeu do Senhor e mais cresceu em sua fé. Salmo 119, verso 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Quantas vezes a gente vai viver numa vida cristã, mais ou menos, não é assim? Mais ou menos. Nem tão comprometido, nem tão assim largado.
E muitas vezes, no meio das provas e lutas, Deus vai trabalhando em coisas em nosso coração, que não precisa nem outros apontar, mas Deus vai trabalhando. O quanto nós poderíamos ser mais firmes, o quanto nós poderíamos ter sido mais comprometidos e caminhar com Ele. E tudo isso nos fortalece para, ao passar pelas lutas, sermos mais fiéis a Ele. Estarmos mais dispostos a caminhar com Ele. Salmo 119, 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Como é? Foi-me bom ter passado pela aflição? É. Mas por quê? Porque as aflições, os sofrimentos levaram eles a aprender os decretos de Deus. Principalmente não de palavras simplesmente, mas na prática. E aqui, irmãos, o que podemos dizer sobre a vida de Jó? Não é verdade? Aliás, a tese de Jó é essa, que é possível, a tese que Deus defende na vida de Jó, através da vida de Jó, é que é possível uma pessoa amar a Deus e temer a Deus, mesmo que ela perca tudo e perca todos. E Jó é prova disso. E é interessante que no meio das angústias, os amigos que sobraram acusando por causa de pecado, era um pecado, e não tinha nada a ver. Lá no Salmo 19, ele dá um brado de esperança. Ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará para me acudir. E lá no último capítulo, o 42, nós vemos o próprio Jó se beneficiando de todas essas lutas e dificuldades. Quando ele diz assim, bem sei que tudo podes. Olha que coisa, às vezes a gente vive a nossa vida, a gente não confia na soberania de Deus, a gente não confia no poder de Deus, a gente acha que os homens, as coisas, as instituições é que controlam e que têm poder sobre o mundo e a nossa vida. Mas quando tudo cai sobre a nossa cabeça, quando pessoas se afastam e nós só temos Deus, nós vamos aprender de fato o que Jó aprendeu. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E aí é quando ele fala também, né? Na verdade, eu conheci o Senhor antes só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não é verdade? Então, o sofrimento, ele nos aperfeiçoa em Cristo Jesus. Ele nos amadurece, ele faz com que nós caminhemos, né, a caminhada de Cristo, das suas lutas, dos seus sofrimentos que ele passou. E John Piper, ele fala, este é o propósito universal de Deus para todo sofrimento cristão. Mais contentamento nele e menos satisfação no mundo. Ou seja, muitas vezes o sofrimento vem para nos ensinar essa verdade. A nossa verdadeira alegria não pode estar em pessoas ou em coisas, mas tão somente no Senhor. Tão somente no Senhor. 1 Pedro 4,13, ele fala que o sofrimento nos leva à intimidade com Jesus. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. E aqui eu venho trazer uma notícia que eu não sei se vai tão boa para você ouvir. Mas é boa, isso eu sei, porque é Bíblia. É Deus dando, então é boa. Mas não sei se vai ser bom para você ouvir. Andar com Cristo não é um restaurante buffet. Sabe o buffet? Que você vai lá e fala assim, ó, essa batata eu quero, esse repolho eu não quero. Esse bife eu quero, mas esse peixinho mais ou menos aqui, cozido, estranho, eu não quero. Não funciona assim. Não funciona assim. A vida com Cristo é um pacote inteiro. Você aceitar Cristo e não aceitar a cruz, não funciona. Jesus deixou claro isso já em Marcos, em Mateus 16. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Nós não temos essa, eu quero ser de Cristo, mas não quero passar por sofrimentos. Não, não. Se somos de Cristo, nós somos coparticipantes, não só do triunfo dele, da vitória dele sobre a morte, mas inclusive nos sofrimentos. Aliás, conversão, né, salvação é muito mais que simplesmente se arrepender de algum pecado e crer. Faz parte do pacote da salvação, a conversão. Mas salvação é morrer crucificado com Cristo dos nossos pecados e nascer de novo, só que agora unidos com Ele.
Romanos 6. Olha o que é salvação. Por isso, salvação não é só consertar alguns errinhos, se arrepender. É nascer de novo. É totalmente revolucionário. É nova criatura. É o que Jesus estava ensinando para Nicodemos. Mas como assim? Para eu entender, tem que nascer de novo. E o homem pensa ainda que é para voltar literalmente, né? Ao ventre da mãe dele. Não, é nascer de novo espiritualmente. Só aqueles que nascerem de novo podem entender o reino de Deus. Então, se nós somos de Cristo, nós temos que estar preparados também para não só caminharmos no triunfo de Cristo, mas nos sofrimentos de Cristo. E você vê como é estranho, porque às vezes a gente pensa assim, com essa teologia da prosperidade, que a gente pensa que está acabando, mas sempre ela está aí, né? Andando no meio dos evangélicos aí, né? Aquela ideia de, não, se somos de Cristo, a gente tem que estar abençoado, porque só luta, só prova. Mas quem disse que se somos fiéis a Cristo, a gente vai passar por luta e prova? Às vezes nós vamos passar até mais. E nisso vai ser comprovado, inclusive, mais o nosso amor e comprometimento com o Senhor. Mas olha lá, 2 Timóteo 2,12, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Ah, eu quero viver com Cristo. Beleza, joia. Não entra no buffet, é o prato todo. Antes de viveremos com Ele, morremos com Ele. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Pacote completo. Não dá para eu escolher o que eu quero de viver com Cristo, não. Ou eu aceito a vida com Cristo, com todo o comprometimento, ou é um outro Cristo aí que está pairando na sua mente e no seu coração. Então, olha lá, 1 Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, porque também na revelação de sua glória vos alegreis lutando. E olha lá, João 15, 20 e 21. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Irmãos, em nenhum momento, irmãs, em nenhum momento Cristo omitiu essas verdades. Vai ter perseguição, sim, nós vamos sofrer aqui, porque o inferno inteiro, o mundo e todos os inimigos de Cristo também vão se levantar contra nós, porque nós somos de Cristo. Na minha conversa que eu tive com o nosso irmão querido ontem, ele falou, pastor, eu tenho certeza, tudo que foi eu estava sendo feito. Eu queria muito saber. Eu falei, irmão, talvez você nunca vai saber, mas o que você precisa saber é que Deus sabe. E o seu coração tem que descansar nisso. O mundo vai trazer injustiça para nós, muitas vezes. O mundo vai nos julgar de forma injusta. Às vezes a igreja vai nos julgar de forma injusta. Mas o Senhor jamais. E sua vida está nas mãos dele. Descansa nisso. Olha que interessante. John MacArthur, ele fala o seguinte: intimidade com Jesus envolve sofrimento, obediência, muita oração, conhecimento da Bíblia e uma vida de fé. Nossa, pastor, eu pensei que era só lá na igreja fazer um passe mágico lá e pum, já está cheio de Cristo, né? Não, olha o que ele fala, estudando a Bíblia. Intimidade com ele, eu quero ser íntimo de Jesus, eu quero ter aquela intimidade com Jesus. O que eu faço, pastor? Subo no monte, saio rolando, o que eu faço? Dou cambalhota para trás? Não, a Bíblia fala que para a intimidade com Jesus envolve sofrimento, obediência, muita oração, conhecimento da Bíblia e uma vida de fé. Perceba? Faz parte da caminhada. É por isso que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fala assim, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Faz parte da caminhada, as lutas e o sofrimento. E é importante isso, porque geralmente no momento das lutas e provas, se nós não entendermos que faz parte da caminhada cristã esse sofrimento e angústia, o nosso coração, via de regra, se amarga. E se o nosso coração se amargar, a gente começa
achar que Deus nos abandonou. E é aquela história de Asaf, onde ele chega a dizer que quase ele chegou à conclusão que ele estava conservando o coração dele para Deus inutilmente. Quase resvalaram os meus pés. É isso que ele diz. Mas quando a gente entende que o sofrimento, as lutas, é Deus trabalhando na nossa vida, é Deus nos fortalecendo, eu sei. Você pode pensar assim, mas pastor, como que eu vou entender isso? Eu tenho um ente querido que está sofrendo de câncer. Eu tenho situações assim terríveis ao meu redor. Como eu posso entender? Como eu posso entender que isso é para o meu bem? Como eu posso entender como a Bíblia fala que todas as coisas, todas, não é só as boas aos nossos olhos, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu conheço a Bíblia, mas eu quero entender como. E eu acredito que essa convicção é só o Espírito Santo que pode trazer ao seu coração. Mas o que cabe a você é se alimentar dessa palavra, do Espírito. E é Ele que confirma no coração. É assim a conversão. As pessoas podem ler a Bíblia e não serem tocadas. Mas quando elas leem a Bíblia e o Espírito Santo confirma no coração delas, é quando elas o quê? Se rendem a Jesus. E descobrem que o único e suficiente Salvador da vida delas é o Senhor Deus, Jesus. É o nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então olha lá. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. A palavra bem-aventurado aqui é muito feliz. Muito feliz. Olha aqui que paradoxo. Sofrimento, mas se você sofre por isso, você é muito feliz. Bem-aventurado significa isso. Muito feliz sois. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É Deus trabalhando em você, por você e através de você. Alguém já disse que a escola de Deus para preparar os seus servos cada vez mais para usá-los é o deserto. E é verdade. Mas olha, Deus quer tão bem o seu povo e quer que o seu povo esteja tão preparado e cada vez mais parecido com Cristo, que depois dessa escola ainda tem uma pós-graduação. A fornalha. Sai do deserto e Ele nos põe na fornalha. E você fala assim, meu Deus, mas parece que não acaba. Eu saio de um problema, entro no outro, saio de um problema. Quando eles não vêm tudo uma vez. Nem tem o fôlego. Pois é Deus trabalhando na sua vida. Por você, em você e através de você. Ele equipando, muitas vezes Ele equipa o povo dele para as empreitadas mais difíceis. É através da escola do deserto e a pós-graduação da fornalha. É assim que Deus vai nos peneirando. É assim que Deus vai provando os nossos corações. É assim que o fogo de Deus, né, ele não vem para nos destruir, ele vem para nos iluminar, ele vem para nos aquecer. O fogo de Deus, ele não vem para destruir nem um fio da nossa cabeça, mas para tirar as amarras, muitas vezes, que estão à nossa volta. O fogo de Deus ilumina aqueles cantos mais escuros do nosso coração que parece que ainda não foram alcançados. Esse é o fogo de Deus para o seu povo. O fogo que aquece, o fogo que nos encoraja. A mesmo debaixo de muitas lutas, crer que Ele está fazendo o melhor para nós. O sofrimento nos leva a glorificar a Deus, segunda parte da mensagem. Aqui é um aviso muito importante. Não sofra por causa do pecado. Olha que Pedro fala, 4,15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Aqui é um aviso importante, porque quando ele fala que o sofrimento por Cristo faz parte da vida cristã, às vezes os cristãos podem confundir. Eu estou sofrendo, é por Cristo. Todo sofrimento que eu passo é por Cristo. Não, às vezes você está sofrendo porque você está pecando. Você está sofrendo porque você tem sido um assassino. Matei lá meu irmão, fiquei nervoso na hora lá, dei um tiro nele. Agora eu estou sofrendo, que eu vou ser preso. Não, peraí. É por Cristo. Não, esse é assassino. Né? Ou assassino como João fala, né? 1 João, né? Aquele que odeia seu irmão é assassino. Assassino também. Aí acumula ódio no coração, vira uma pessoa amarga, contamina os outros, acaba com tudo. Não, eu estou sofrendo porque é por Cristo. Não, você está sofrendo porque você é assassino. Assassina.
Ou ladrão, né? Cada história, né? Eu lembro que uma vez no Japão, um rapaz falou, pastor, todo emprego que eu tenho, por eu ser crente, eu passo por perseguição. Eu falei, é mesmo? Ele falou, se prepara, viu? Que aqui no Japão não é fácil, não. Aqui, se eles souberem que você é cristão, você vai ter perseguição. E foi interessante, assim, que o japonês ele é sistemático, mas eu nunca sofri perseguição por ser cristão. Eu nunca, nas fábricas, por ser cristão, não. Nunca, né? Mas depois, né, conhecendo mais o nosso irmão, depois eu entendi, né? Chega atrasado, falta no serviço. Na hora de colocar o horário de trabalho, acrescenta umas horinhas a mais que não trabalhou. Aí depois fala, não, eu estou sendo perseguido. Não, você não está perseguindo. Está mentindo, está enganando, está roubando. Então, olha que a Bíblia fala, não sofra por causa do pecado. Não sofra como ladrão, assassino ou malfeitor. Pessoas que fazem o mal. Fez o mal, depois não estou sofrendo. Né? Ou que ele termina aqui e fala como que se intrometem em negócios de outrem. Não sei porquê, olha, eu tento fazer o bem, mas acaba se virando contra mim, só passo mal. Nós estávamos na escola de servos, eu falo, como que a Bíblia pode ser colocada em prática? E um dos irmãos, aliás, todos ali se levantaram e falaram, coisa prática, pastor, quando um irmão fala do outro, como que a Bíblia fala isso, mas geralmente a gente faz de outra forma. Pois é, como que se intromete em negócio de outrem, né? Não, estou sofrendo. A igreja não gosta de mim. Por quê? Às vezes é perseguição mesmo. Mas às vezes é porque é intrometido, linguarudo, fofoqueiro, bota um contra o outro. E depois, não sei porque eu estou sofrendo, acho que é porque eu sou cristão. Não, não é porque é cristão, porque está em pecado. Porque está pecando contra Deus, contra o próximo, contra você mesmo. Então, olha o que a Bíblia fala. Primeiro, sofrimento é importante, sofrimento faz parte da nossa vida cristã, mostra a nossa intimidade com Cristo. Quem é do Senhor Jesus vai passar por um pacote completo, sofrimento e triunfo. Mas só lembrando, não põe tudo na conta de sendo fiel a Deus, não. Às vezes tem sofrimento que você sofre, mesmo sendo cristão, mas porque você vive como um gentio, um pecador. Tem que tomar cuidado. Mas ele fala, sofra para a glória de Deus, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Isso é importante, sabe por quê? Porque na hora do sofrimento a gente se sente assim, vulneráveis, não é verdade? Quem daqui já não está sofrendo, ou já não sofreu, uma situação financeira assim, apertada, principalmente sendo imigrante? E a gente não fica com vergonha? A gente fica. Às vezes você não tem o básico até para você pagar as contas básicas. E a gente fica envergonhado. E é interessante que aquele que rouba, extorque, faz coisa errada e está com o banco cheio de dinheiro, ele está sempre sorrindo. E a gente, por ser fiel a Deus, muitas vezes estamos lá e ficamos envergonhados. E olha o que ele fala, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Glorifique a Deus com esse nome. Glorifique a Deus com esse nome. Mas eu estou passando tanta vergonha. Um ente querido meu está preso. Que situação. Está devendo? Criminoso? Não. Foi injustiça? Não tem que se envergonhar. Firme. Quantos irmãos nossos, quando você olha para a Bíblia e na história da igreja, não só foram presos injustamente, mas morreram injustamente. E eles não são vistos como um exemplo de desonra, pelo contrário. Está aqui um pastor aqui, teólogo histórico, que pode falar como enche o nosso coração quando a gente olha a história desses irmãos que foram torturados, presos, mortos pela injustiça, mas foram fiéis. É um ânimo, é uma força para a própria igreja. Não sofra como cristão ou como pecador, mas se sofrer como cristão, glorifique a Deus. Pastor, mas eu sendo um crente, eu posso sofrer? Eu lembro que quando eu preguei essa mensagem a primeira vez, essa aqui é a segunda vez que eu prego ela, foi em 2021.
E nessa época, nós estávamos passando por essa situação do pastor Christopher. Olha que família linda. Pastor Christopher, sua linda esposa e mais 4 criancinhas, 3 menininhos e uma menina. E essa história, muito triste, porque a esposa do pastor Christopher, um pastor novo, um casal novo na missão de Deus, na linha de frente, acaba tirando a sua própria vida. Aliás, não sei se vocês sabem, os grupos que mais têm tirado a sua própria vida aqui nos Estados Unidos são os pastores, ou líderes evangélicos. E a pergunta que nós devemos fazer é por quê? O que será? Porque é fácil, né? Ser líder cristão, né? Tranquilo. Você se doa, você se entrega, você se sacrifica, e o que você recebe? Muitas vezes? Nada. Quem dera fosse nada. Você recebe ainda apunhalada pelas costas, você recebe a ingratidão, você recebe perseguição, e aí você olha para outros pastores que não andam com o evangelho, mentem, enganam, estão usando o povo e está tranquilo. E os fiéis, muitas vezes, sofrendo ingratidão e tudo mais. E eu lembro que quando eu vi essa notícia, foi no blog ou no Facebook do pastor Lipão. E quando eu li isso, eu falei, tá aqui, ó. Isso daqui não serve só para pastor. Isso pode ser para qualquer um de nós. Basta você ser fiel a Deus. Basta você querer andar com Cristo. Pastor Lipão, essa linda família pastoral da Califórnia perdeu essa linda mãe que tirou a sua própria vida por causa de seu desespero emocional. Ao receber essa notícia, meu coração se enche de compaixão, porque poderia facilmente ser eu, ou qualquer outro homem e mulher que decidiram dedicar a sua vida à igreja, ou a Cristo, a Deus. Vivo na igreja já faz 32 anos, como filho de pastor, 18 anos. Como pastor, 14 anos. Tudo o que eu menos desejava na minha vida, como filho de pastor, era ser pastor. Para mim, era a coisa mais ingrata e não desejável. Não pela falta de nobreza e integridade dos meus pais, que serviram ao Senhor fielmente, dentro e fora de casa, mas por causa das flagrantes injustiças, por causa das exaustivas jornadas de trabalho, que remuneração nenhuma seria capaz de cobrir, por causa das repetidas traições que eu os via sofrer, de amigos que diziam os amar, por causa da renúncia que os levava muitas vezes a viver cheio de percalços, por causa da covardia de pessoas que mediam a escola que eu estudava, a roupa que eu vestia, as férias que tirávamos e etc. Não queria sofrer com o que meu pai sofreu, nem tampouco expor a minha esposa e meus filhos a sofrerem isso. Traições, calúnias, difamações, invejas, ameaças, ciúmes, acusações e etc. É desumano o que os pastores sérios precisam suportar. É inenarrável as dores que precisam engolir a seco e fazer cara de paisagem para não pesar a igreja. Quando me tornei pastor, prometi para mim mesmo que seria diferente. E quando eu menos percebi, vi minha esposa mergulhada em depressão. Vi os meus filhos perguntando, onde está fulano que frequentava a nossa casa, mas que agora se tornou um inimigo? Me vi tendo que evitar ir em certos lugares, porque estava ameaçado de morte. Me vi por diversos dias sentindo dores de parto por pessoas ingratas, odiosas, viciadas, estúpidas. Me vi tendo que me explicar por causa de acusações de pessoas que fiz casamento, amei, treinei, acreditei, enviei e etc. Por que decidi por servir a Jesus? Nada natural é capaz de explicar. Decidi servir a Jesus por amor a Ele. E ainda que nada natural consiga explicar, as dores que eu sofro são naturais. Meus sentimentos ao pastor Christopher e filhos, e minha empatia aos pastores sérios.
Irmãos, servir a Cristo, mesmo em meio à igreja, pode ser muito arriscado. Eu estava no meu 2º ano de seminário. Eu me emociono lembrar disso, porque eu lembro um pastor muito querido. Eu era seminarista dele, 2º ano de seminário. Uma igreja grande em São Paulo, tinha sido uma igreja muito ativa, mas estava passando já por muitas lutas. E eu fui convidado para ser seminarista com esse pastor. E uma jovem, de repente, começou a levantar uma acusação. Do nada, sem prova, sem nada. Simplesmente jogou no ar. O pastor mexeu comigo. E um cara seríssimo, seríssimo. Até mesmo quando comigo, a gente ia conversar, muito prudente, muito sério. E essa mesma moça tinha uma vez convidado eu e outro seminarista para subir no apartamento dela, porque ela nem morava com os pais, ela era de outro estado, veio para estudar em São Paulo. Falaram, vamos lá pegar. Eu falei, não, ninguém vai, nós vamos ficar esperando aqui embaixo. E essa mesma moça levanta uma acusação. E sabe o que é o pior? Que o pastor pensou, nós vamos rebater isso daqui, ó, rápido. E não é que começou a colar dentro da igreja essa acusação? E eu pensei comigo, era um simples seminarista ali, não estou acreditando. E começou o burburinho, as pessoas começaram a sair, e o pastor, meu Deus, da onde que tirou? Que dia, que lugar? Não. Até que eu comecei a ver a esposa do pastor, uma senhora tão piedosa, uma esposa de pastor tão piedosa, uma jovem senhora, perdendo tufos de cabelo. Cada domingo eu via um tufo a menos. Em depressão, porque o seu marido estava sendo acusado de algo que nem tinha senso. E aí esse pastor chega um dia para mim e fala, Diogo, eu estou pedindo resignação. E como eu chamei você como seminarista, a igreja não vai precisar também mais de você. E eu falei, pastor, mas por quê? Como assim? Eu sou testemunha do Senhor, o outro seminarista pode ser também, essa menina é estranha, ela já fez umas coisas estranhas, a gente pode testemunhar. Como? Ele falou para mim, não, eu tive uma reunião com o conselho e eles falaram, não, que eles acreditam em mim. Mas que está difícil, porque tem pessoas na igreja que não acreditam. E um presbítero ainda falou assim no final para mim, e você sabe, né, pastor, onde tem fumaça é fogo. Eu odeio essa frase. Desde aquele dia, eu odeio essas frases. Quem disse para você que onde tem fumaça sempre tem fogo? Onde está isso na Bíblia? Nós acabamos de estudar que nossa única regra de fé e prática são as Escrituras. Abre a Bíblia e me mostra que sempre onde há fogo, a fumaça há fogo. Mostra, prova para mim. É mesmo? Sempre onde há fumaça há fogo? Deixa eu te falar biblicamente. Às vezes há fogo onde está a fumaça. Mas muitas vezes, sabe o que há onde há fumaça? Há um linguarudo, um fofoqueiro, um enviado de Satanás, querendo destruir os servos de Deus que são fiéis e estão se entregando ao Senhor. Um linguarudo. E esse pastor acabou saindo. E depois acabou saindo do ministério. Graças a Deus, a família dele se recuperou, ele ficou em outra profissão, mas nunca mais voltou para o ministério por decisão dele. Irmãos, eu estou dizendo uma ilustração de uma vida pastoral, mas qualquer um daqui. Estou vendo esses jovens aqui, ó. Seja firme com o Senhor. Coloque firmemente no coração de vocês o desejo de andar com Jesus, não importa o que aconteça. Vocês vão ver se vai ter luta. Vocês vão ver se vão ter pessoas se levantando. E esse daqui acho que é meio frutinha. Não é porque é frutinha, é porque eu sou fiel a Deus. E eu sei que o sexo foi criado por Deus e é uma bênção no casamento. Mas por ser fiel a Deus vai ter. Eu passei por isso, lutas, por ser cristão. E quem daqui não passa? Quantas vezes lá no serviço, ó, fecha os olhos. Não, deixa passar isso. E por você ser leal a Cristo, você sofre.
Por último, o sofrimento aponta para o juízo de Deus. O juízo de Deus começa pelo seu povo, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, olha que interessante. O mundo já está sobre o juízo de Deus, tá bom? Não vai estar, já está. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E como que é isso? Calamidade, dor, aflição, sofrimento, angústia, eles são chamados, sabe o quê? Juízos temporais de Deus. Então, já estamos sobre juízo. As calamidades, sofrimento, dor, aflição, já são os juízos temporais de Deus. E Deus está avisando. E mesmo com esses juízos temporais, o povo não está nem aí. Quando teve a pandemia, até muitos pensaram, agora o povo vai se render. Agora o povo está vendo que é um vírus pequenininho, parou tudo, acabou com tudo. Mas acabou a pandemia, o povo voltou ao normal. Quem é Deus? Bota ele lá no canto, lá. Se eu precisar dele, eu pego. Deus está enviando seus juízos temporais. Ninguém vai poder dizer, eu não sabia, eu não vi sinais. Está claro. Os juízos temporais já estão aí. E é um sinal que o juízo final está chegando. E aí tem o juízo eterno, que é o inferno e largo de fogo. E olha, não pasmem, mas tem cristãos, igrejas bíblicas sérias que falam assim, peraí, não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, tudo mais, mas inferno, lago de fogo, vocês não acreditam nisso, né? Olha, eu não sei qual o problema que essas pessoas têm na cabeça, porque se você afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante, é a própria Bíblia que nos ensina sobre isso. É a própria Bíblia que nos revela acerca do inferno. O problema, de novo, é o nosso coração corrupto, pecaminoso e maligno, tentando fugir, driblar das condições do juízo de Deus. Uma vez um rapaz falou assim para mim, vale a pena você viver sua vida assim? Eu tinha 16 anos quando eu conheci o Evangelho. Vale a pena você andar com Jesus aí, né? Nossa, é tão jovem, tantas coisas para você curtir, né? Eu acho que não vale a pena, não. Se colocar na balança, essa vida com Deus não dá certo, não. Eu peguei e falei assim, já que você está falando de balança, vamos colocar na balança. Quantos anos você acha que você vai viver aqui? Como assim? Eu falei, não, quantos anos você acha que você vai viver? Não sei lá. Eu falei, quantos anos viveu os seus avós? Uns 70, 80, tá bom. Vamos colocar 100. Você acha que você vai chegar até os 100? Eu falei, não sei. Vai estar tudo caído, tudo feio, acho que é melhor até ir antes. Eu falei, não, tá bom, vamos lá. Vamos imaginar, então. Você acha que você vai viver até quando? Bota aí uns 80, então. Eu falei, tá bom, 80. O que é 80 anos comparado com uma eternidade? Vamos colocar na balança? Vamos colocar. O que é 80 anos comparado com 100 anos? O que é 80 anos comparado com 1000 anos? O que é 80 anos comparado com 100 mil anos? O que é 80 anos comparado com 1 milhão de anos? O que é 80 anos comparado com 1 trilhão de anos? Nós estamos falando aqui de uma eternidade. E o povo quer colocar na balança. Então põe na balança, vamos pôr na balança. Vale a pena viver nesse mundo destituído de Deus, se rebelando contra o Senhor? Vale a pena? O mundo já está sob o juízo de Deus. Por quê? Para nos mostrar a profundidade do pecado, para mostrar como arruinados nós estamos, e por último, para mostrar a necessidade que temos de um Redentor. Nós precisamos de um Redentor. O juízo de Deus será certo e implacável para os ímpios. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Só mais 2 slides e a gente encerra. Lá em Apocalipse 6 diz que o juízo de Deus, e Judas fala que o juízo de Deus será universal, ou seja, ninguém vai escapar. Fala que vai ser pessoal, que Jesus vai vir nas suas santas miríades, ou seja, agora ele não vai enviar um profeta, ele não vai enviar um apóstolo, ele vai vir cara a cara. Vai ser universal, vai ser pessoal, e lá fala que para convencer
todos os ímpios e pecadores do seu pecado. Ou seja, vai ser universal, vai ser pessoal e vai ser justo. Em outras palavras, ninguém vai ir para o inferno achando que merecia o céu. Eu sei que agora a gente prega o evangelho e algumas pessoas até pensam, mas eu não sou tão mal assim. Eu sei. Mas na vinda do Senhor, no grande juízo, ninguém vai para o inferno achando que não merecia. Todos os ímpios ficarão convictos dos seus pecados. Em Apocalipse 6 diz que esse dia vai ser tão horrendo para aqueles que não se dobraram ao Senhor, que primeiro de tudo eles vão tentar fugir. Você imagina o desespero. Jesus chegando e agora ele não vem mais como o filho do carpinteiro, numa manjedoura, agora ele vem como o rei dos reis e todos os olhos vão ver. Eu não sei como que é, mas deve ser uma coisa linda, né? Ele chegando assim, todo mundo vendo. O desespero daqueles que negaram o Senhor Jesus vai ser tão grande que primeiro eles vão tentar fugir, mas não vão conseguir. Aí então eles vão tentar se matar. Olha o desespero. Eu prefiro me matar do que encarar Jesus, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Ninguém vai escapar. Ninguém. Todos vão passar por esse juízo. Ninguém vai escapar. Ninguém. E aí eu termino com esses dois slides. Primeiro, uma citação aqui do reverendo Augusto, que diz o seguinte: Deus nos colocou primeiro em seu juízo porque seu alvo não é nos condenar, mas de nos purificar, nos preparar para o reino celestial que Cristo nos ganhou lá na cruz. Está sofrendo? Ser fiel a Deus? Deus nos preparando para vivermos com Cristo eternamente. E aí, eu termino com essa passagem, o último versículo. Vamos ler todos juntos? Vamos até se colocar de pé, aqueles que puderem. Por isso também os que sofrem, vamos lá? 1, 2, 3 e... Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Louvado seja o nosso Deus. Vou convidar o grupo de louvor. Nós vamos ter esse último cântico de adoração ao nosso Deus e vamos cantá-lo como uma resposta à mensagem que ouvimos e cantar de todo o nosso coração que mesmo que passamos por lutas e sofrimentos, o Senhor que vem para nos salvar. Vamos cantar de todo o nosso coração ao Senhor. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos,
abatidos não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meio às lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele é o teu escudo em meio às lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Santo Deus e glorioso Pai, graças, Pai, nós te damos por esse domingo. Te damos graças, Pai, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. Louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor permitiu que nós ouvíssemos a tua palavra, Senhor. Nós sabemos que existem muitos outros lugares, países que não é permitido, Pai, abrir a tua santa palavra, não é permitido falar do teu evangelho. E nós temos esse privilégio aqui, Pai, de poder ouvir e poder falar, Senhor. Que a tua palavra, Pai, permaneça em nossos corações, que nós possamos fazer uso dela, Pai, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, nós te glorificamos e te bendizemos por esse dia. Amém. Receber a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, o conforto, o consolo do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Pode sentar. Pessoal, nós vamos dar uns avisos bem rápido, mas já falando que as nossas irmãs da comunicação já estão com ideia legal de fazer um aviso mais de interação aí, mais rápido para a gente, tá bom? Então vai mudar. Depois elas vão preparar um ritmo de aviso melhor aí. Mas siga-nos nas nossas redes sociais, compartilhe essa mensagem do Evangelho para aqueles seus vizinhos, amigos que não te conhecem. Nós temos o Caminhando com Jesus também, se você tem algum amigo que queira
conhecer mais o Evangelho, ou conhecer pela primeira vez o Evangelho, também temos o Caminhando com Jesus. O curso da Nova Família, para aqueles que querem conhecer mais sobre essa igreja, como ela crê na palavra do Senhor e a prática dela nas Escrituras. Precisa de uma visita, né? Essa semana, agora nós estamos chegando no final de fevereiro, então, só lembrando, né, aqueles que têm os seus discipuladores, entre em contato com eles e começa a marcar os discipulados pessoais, tá bom? E se você precisa de uma visita, de um aconselhamento, de um discipulado, por favor, não hesite em ligar para a nossa querida irmã Thaís, é o telefone dela que está ali, ela está ajudando a gente, a nossa agenda, e não só eu, tá? Estou indo visitar, mas os presbíteros da igreja também, outros líderes estão dispostos também para visitar você e você ser bem atendido, tá bom? Estou falando isso porque alguns depois comentaram, pastor, mas eu sei que essa semana você estava corrido, eu vi lá que você postou do presbitério. Você precisa, entre em contato. Primeiro, eu não meço esforço, se precisar eu vou mesmo, a hora que for. Mas se eu não puder mesmo, os presbíteros aqui, os diáconos, os outros líderes vão te dar todo o suporte, tá bom? Você não está sozinho. Mais algum aviso que nós temos para dar hoje? A sexta-feira pessoal, sexta-feira nós vamos ter encontros de jovens aqui na igreja, certo? E você quer falar mais um pouquinho, Carla? Por favor. Carla é a nossa organizadora aí. Boa noite, pessoal. Então, nessa sexta-feira agora, nós vamos ter um encontro de jovens e adolescentes. Então, né, tem aqui os jovens e adolescentes da igreja, vocês estão convidados a vir. A gente colocou lá, vai colocar na arte que vai no Instagram, no Facebook da igreja. Está marcado lá às 7, né, mas a gente quer começar por volta das 7h30. Mas, por favor, estejam aqui às 7h30, né, para a gente conseguir, né, o cronograma ali dos louvores, da palavra, e ter um momento de comunhão também, para a gente se enturmar mais, brincar, jogar, né? Na última vez foi muito divertido, pudemos né, nos aproximar e dar risada juntos. Então, quem puder também trazer seus amigos, e é isso. Tá bom? Nós temos visitantes pela primeira vez? Eu não vi, mas não tem mesmo, né? Tá bom. Só para lembrar, tanto o CityK Philly Days como o trabalho de jovens, que nós temos que fazer mensal, nós estamos conectando com as igrejas americanas para ver se vem jovens, não só brasileiros, mas jovens americanos das nossas igrejas que estão aqui. Então, a gente espera ter não só os nossos jovens e adolescentes, mas de outras igrejas também, tá bom? Eu sei que os meninos já olharam para mim e falaram que eu tinha marcado aí com uma saída, a gente pode ver na quinta, vamos ver aí. Não vamos deixar escapar, não. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos, não deixe de se cumprimentar. Um forte abraço.